Olá, Professor Pulp, professora Marilda, tudo bem com vocês? Fala, meu tudo amigo. bem? Fala, Marilda, tudo bem? Tudo. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, graças a Deus. Doutor Francisco, tá aí? Jorge, tudo bem? Tudo bem, professor? Bom dia. Maravilha. Bom revê-lo ainda que virtualmente. Prazer nosso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Robson, Lia. E Marilda, podemos começar pela professora Marilda e depois para o Pup? Estão de acordo? Combinado. Bem, maravilha. Então, a gente vai esperar 2 minutinhos e já iniciamos. Doutora Lúcia, tudo bem? Bom dia, professor Hilton. Bom dia a todas e todos. Professor Guilherme Pupi, professora Marilda. Maravilha, professora Lúcia.
Bom dia. Bom dia. Bora para mais um dia, com calorzinho de Goiânia. Aí sim, Goiânia é a melhor cidade do Brasil. Oh, quem dera, mas obrigada. Hoje começou a dar, ontem à noite, as primeiras chuvinhas aqui na região, deu uma refrescada. Hoje eu estou aqui para aguentando mais. Cidade muito boa mesmo. Obrigada aí pela consideração. Querido Pupo, eu conversei com a Marilda, ela pediu se você podia começar. Pode ser? Posso? Eu só vou pedir desculpas antecipadas. A Thelma estava mencionando as chuvas, né? Tá ameaçando uma aqui no Lago Sul. Eu até apaguei as luzes aqui porque estava oscilando e aí eu tô com barulho do no break do computador. Mas se isso não for impeditivo, eu tô a postos. E se Ó, tiver qualquer problema aí com a conexão, eu uso meu celular aqui de contingência. que bom. Acho que Então, senhoras e tá tranquilo. senhores, vamos lá, vamos dar início aí ao nosso terceiro dia, né, do nosso quinto simpósio de Direito Constitucional, Constitucionalismo Digital, organizado aí pelo IDP, pela PUC do Rio Grande do Sul, pela Universidade de Granada. É uma satisfação estar aí com profissionais, professores, alunos dessas e outras instituições. Hoje nós teremos então as palestras dos professores Guilherme Pupi e Marilda Silveira. É uma satisfação, então, iniciarmos com o professor Guilherme Pupi. O professor Guilherme Pupi é nosso professor do IDP, é professor da casa. Ele tem coordenado o Centro de Investigação Peter Heberle, em Brasília. Então, nós temos uma série de importantes discussões sobre a obra do professor Peter Heberle, em diálogo com Granada, em diálogo com a PUC do Rio Grande do Sul. O professor Pupi é professor, então, de Direito Constitucional, de Processo Civil, mestre e doutor pelo IDP, atua em inúmeras associações de Direito Constitucional, de Direito Processual Civil, é desembargador eleitoral no TRE do Distrito Federal, atualmente substituto, mas vai tomar posse como titular em breve. Se não estou enganado, se a posse ainda não aconteceu. E é um privilégio, então, poder ouvir o professor Pupi hoje sobre um tema que ele está desenvolvendo, terminando, na verdade, de desenvolver um pós-doutorado na Universidade de Granada, exatamente sobre esse assunto, né? Então, ele tem pesquisado bastante, tem apresentado algumas questões até parcial, fez a apresentação dessa pesquisa, por exemplo, na cidade de Buenos Aires, agora recentemente, vai falar sobre jurisdição constitucional líquida. Professor Pupi, obrigado pela sua presença, é um privilégio. A ideia é que seja uma fala de uns 30 minutos. Obrigado. Eu que agradeço, Wilton. Dou novamente bom dia aí a todas e todos. É uma satisfação poder estar aí com vocês. Agradeço mais uma vez a gentileza, do Wilton pelo convite. Reconheço alguns rostos aqui das aulas de doutorado, de mestrado. Enfim, um prazer poder dialogar com vocês e, como o próprio Wilton disse, ter essa oportunidade de abrir um pouco da pesquisa que eu tenho conduzido no meu pós-doutorado
até para que vocês possam tecer as considerações de vocês. Enfim, a gente acho que qualquer troca tende a enriquecer mais e mais esse meu objeto de pesquisa. Então, eu tomo de verdade essa oportunidade aqui como uma chance de aprofundar ainda mais e testar algumas das ideias que eu tenho abordado nesse meu trabalho de pós-doutorado, né? Bom, vou começar falando rapidamente sobre o tema, né? Porque o tema, o título, né, Jurisdição Constitucional Líquida, inspira aí algumas questões, né? Muitos aí podem já ter feito de antemão uma concatenação com a ideia de modernidade líquida do Bauman, e essa concatenação é propícia, porque a inspiração é mesmo de lá. E essa inspiração tem a ver menos com a efemeridade de que trata o Bauman ao falar da modernidade, e mais da capacidade de adaptação da jurisdição constitucional. E aí tem alguns pontos que eu acho importante elucidar, esclarecer, para tentar deixar mais clara a opção por essa terminologia, né? Que, ao que tudo indica, pelo menos na pesquisa que eu fiz, seria uma terminologia ainda inédita, pelo menos no Brasil, né? O primeiro ponto que eu queria trazer é o seguinte: a ideia aqui que eu abordo de jurisdição constitucional líquida, ou mais especificamente de adaptabilidade da jurisdição constitucional, ela tem, em primeiro lugar, um duplo viés. Que duplo viés é esse? O primeiro, no sentido de tecer alguma crítica a como uma crítica às críticas, como determinadas críticas direcionadas à jurisdição constitucional acabaram, em certo sentido, capturadas por, por visões de mundo mais conservadoras. Como assim? Algumas locuções, algumas expressões como ativismo judicial, judicialização da política, vulneração à separação de poderes, se tornaram espécies de mantras de pautas ideológicas que visam a criticar a jurisdição constitucional em geral e o Supremo Tribunal Federal em particular, no sentido de ignorar que a ideia de separação de poderes, a ideia clássica, a visão clássica de separação de poderes, não está imune à complexidade da vida moderna. E aí eu pretendo me fazer mais claro. Quando a gente fala em separação de poderes, ou quando a gente fala em ativismo ou judicialização da política, essas expressões, se tomadas de maneira excessivamente simplificada, pueril, elas não dão conta do fato de que, quando se concebeu separação de poderes, absolutamente não se concebeu uma espécie de engessamento de uma dinâmica bastante instável sobre como esses poderes se correlacionam, né? Então, é muito importante para a gente não cair em certas armadilhas discursivas, a gente simplesmente repetir certas críticas, ignorando que o mundo de hoje não traz desafios do século XIX, né? A forma de interação, o jogo político, a barganha constitucional, e aí eu uso barganha no melhor dos sentidos, ela merece ser tomada em consideração para repelir certas tentativas de a gente torturar os fatos para fazê-los caber em modelos seculares que buscam explicar alguns fenômenos que hoje são muito mais complexos, né? Então, o primeiro ponto de adaptabilidade leva em conta essa fluidez na própria dinâmica de interação entre a separação de poderes. E a segunda perspectiva, eu disse que eram duas, a segunda perspectiva toma em consideração esse papel que a jurisdição constitucional tem exercido mais recentemente e particularmente com maior ênfase no Brasil, de fluxo e refluxo. Como assim? A jurisdição constitucional, e acho que todo mundo é capaz de perceber isso, embora naturalmente eu busque comprovar isso na minha pesquisa, a jurisdição constitucional, ela tem
Opa, travou o professor Pupi. Para quem é de fora de Brasília, né, nós estávamos aqui sem chuva faz muito tempo. E começou a dar umas chuvas. Segundo o professor Pupi, que está no Lago Sul, diz que está caindo o mundo lá. Eu não sei, que eu estou na região central aqui de Brasília. Eu imagino que deva ter dado um problema, mas ele disse que entraria no celular, né? Então vamos aguardar um pouco aí para ver como vai se sair o nosso querido amigo Pupi. Marilda, você que tá no Lago Sul, tá chovendo, né? Não? Agora eu tô na Asa Sul e Ah, tá aqui na não Asa tá Sul. chovendo. É, É, aqui na parte do setor hoteleiro sul aqui do escritório também tá não. mas parece lá, o pessoal do escritório disse que lá no lago tá chovendo mesmo. Uhum. Bens a Deus, né? Porque ninguém aguentava tanta secura. Nós tem o Ah, lado sim. negativo, que é esse da chuva, mas tem aqui, respirou, chuva, a luz cai, é terrível, a luz e a internet, né? Sim. Mas se o público não conseguir voltar, a gente começa a esperar ele um pouquinho para não atravessar, Claro, não para não ter. quebrar o raciocínio dele, né? Eles vão ver. Opa, Guilherme, tô te vendo aqui. Tá mutado. Desculpe, eu avisei ainda, né? Mas tudo bem. Isso, estávamos sabendo aqui. Falei que você ia buscar entrar no celular. Maravilha. Não, desculpem, gente. Vamos lá. Então, a gente tem visto, por parte do Supremo, algum comportamento estratégico, tanto pela escolha do timing, do momento do enfrentamento de certos temas, como também até, e aqui eu recomendo um trabalho do professor Antônio do Passo Cabral, como também, em alguns momentos, a decisão sobre não decidir certos temas, né? Então, para fechar aqui, para fazer um arremate dessa minha primeira fala, a ideia de liquidez, de adaptabilidade da jurisdição constitucional, tem uma dupla perspectiva. A primeira, de fazer uma crítica à banalização de certas críticas que ignoram o estado de coisas atual. É óbvio que existem determinadas situações em que a ideia de ativismo, de violação à separação de poderes, tem lugar. Mas o que eu critico é a banalização disso, se ignorando a complexidade do mundo moderno e se ignorando que a forma de interação entre os poderes ela não é estanque, ela é, pelo contrário, dinâmica, instável e mutante. E a segunda perspectiva, como eu disse, é uma perspectiva que busca fazer uma análise, ou pelo menos fixar uma premissa de que qualquer análise que se faça sobre determinado modo de agir ou determinadas decisões do Supremo em particular, elas são conjunturais, sobretudo no mundo atual, né? A gente é muito mais difícil hoje a gente querer categorizar ou conceituar o Supremo a partir de uma decisão ou de um retrato do que a partir de um filme, né? Um filme que conte a história
sobre o porquê que se evitou tomar a decisão no momento e por que se tomou uma decisão em outro momento, sobretudo pelo fato de a conjuntura, de as circunstâncias influenciarem na própria tomada da decisão, não só quanto ao seu conteúdo, mas quanto ao seu tempo de tomada de decisão. E, finalmente, um ponto que eu queria falar nessa fala inicial é sobre como essa minha adoção da expressão jurisdição constitucional líquida interage com outras teses anteriores, né? Em 2013, o professor Oscar Vilhena Vieira ele cunhou a ideia de constituição resiliente. Basicamente, o professor Oscar Vilhena Vieira ele tratava dessa ideia de resiliência constitucional, dizendo que a Constituição de 88 buscou um pacto de lealdade dos players, né, e que ela teria se sagrado exitosa até aqui ao difundir a ideia de que a ruptura com essa Constituição, com o texto constitucional, traria ônus muito mais insuportáveis do que um eventual insucesso na barganha da vez, né? Então, o ponto dele principal era o de que o texto constitucional teria resiliência a partir dessa busca por uma manutenção de certa dose de lealdade constitucional ao longo do tempo. Para azar ou falta de sorte do professor Oscar Vilhena Vieira, a tese dele é de 2013. Em 2013, a gente tem, talvez, um ponto de maior mudança no passado recente, cujas consequências a gente está colhendo até hoje, que são as jornadas de 2013, né? Quando talvez seja um marco histórico ao qual a gente possa acreditar com maior vigor o início do processo que a gente vive até hoje, né? Então, hoje, 11 anos depois das jornadas de 2013, a gente ainda experimenta consequências daquela catalisação, né? Uma expressão que um professor da PUC São Paulo usa, uma lógica de equivalência em que várias insatisfações difusas acabaram convergindo por serem direcionadas ao estado de coisas, né? Cada um tinha uma reivindicação e essas reivindicações, pelo fato de serem destinadas contra tudo isso que está aí, acabaram convergindo e gerando esse movimento que a gente observou em 2013 e que não foi assimilado pelo sistema político, né? Tanto não foi assimilado pelo sistema político, eu chegarei lá, que quem, em primeiro lugar, acabou captando essa energia das ruas foi a Força Tarefa Lava Jato, e daí em diante eu vou falar mais para frente, né? Mas a ideia de resiliência constitucional do professor Oscar Vilhena Vieira toma essa palavra resiliência no seu sentido físico, né? Física, a matéria mesmo. E resiliência na física tem a ver com você submeter uma determinada matéria a pressões e essa matéria ser capaz de retomar o seu estado anterior. Essa é a ideia dele de resiliência quando fala de texto constitucional. Como eu disse, tem até um livro, eu não estou com ele aqui, infelizmente, mas tem uma obra coletiva lançada ano passado, de vários artigos dialogando sobre se essa tese hoje ainda seria defensável, ou se os fatos a teriam falseado, né? Mas no ano passado também, um professor do IDP, Saul Tourinho Leal, pegou a ideia de resiliência constitucional e transportou essa ideia dele para a resiliência da jurisdição constitucional. E aí o Saul, num trabalho de pós-doutorado dele, na Alemanha, supervisão do professor Ingo, salvo engano, co-supervisão do professor Dieter Green, ele pegou a ideia de resiliência da Constituição do Oscar Vilhena Vieira e transportou para a resiliência da jurisdição constitucional. E aí o professor Saul buscou mapear estratégias da jurisdição constitucional para buscar, diante de pressões, diante de situações de crise, manter a sua essência e ser capaz de retomar ao seu estado original, né? Por que eu estou falando disso? Porque a minha tese de jurisdição constitucional líquida dialoga, em certo sentido, com essas teses precedentes para delas dissentir ligeiramente. Como? No meu entendimento, não é que a jurisdição constitucional
sofra pressões e desenvolva estratégias para retomar o seu estado anterior. A minha visão é muito mais darwiniana. Como assim? A jurisdição constitucional, ela não sai de um período de crise como entrou. Então, ela não retoma o estado original. Ela sai com um caldo de cultura, um aprendizado que mais se assemelha, e daí a alusão a Darwin, mais se assemelha a uma evolução que tornou possível a sua sobrevivência em razão da adaptação, né? E daí a ideia de jurisdição constitucional líquida, essa adaptabilidade da jurisdição constitucional como forma de ela garantir a própria capacidade de sobrevivência diante de dilemas e problemas novos, né? Então, esses 3 aspectos que eu achei importante pontuar explicam, em alguma medida, o que eu quero dizer quando eu falo em jurisdição constitucional líquida. E aí, em que contexto que eu trato disso? Naturalmente, eu trato disso num contexto brasileiro, que é o contexto mais próximo da minha realidade, e trato disso nesse recorte espacial brasileiro também com um recorte temporal. Qual o recorte temporal? De 2013 para cá. Então, a minha pesquisa ela é realizada sobre a realidade do Brasil de 2013 para 2023, 2024, né? Como eu disse, por que de 2013 para cá? Porque os livros de ciência política, de maneira geral, e vários livros de teoria geral do direito e de direito constitucional, também reconhecem, na jornada de 2013, um período de mudança, um momento de mudança, né? Como eu disse, surgiu ali uma espécie de lógica de equivalência em que, sobretudo, uma classe média que se viu comprimida por debaixo por políticas de inclusão de que ela não mais era destinatária e não conseguindo furar essa mobilidade social para cima. Então, a gente viveu um paradoxo em que uma classe média que se viu incluída, que se viu ascendendo socialmente, nem observava, nem mais se via como destinatária de políticas sociais, e mesmo a classe baixa não via essas políticas sociais sendo realizadas a contento. E aqui eu queria falar um ponto, talvez antecipando um argumento que eu queria falar, mas antecipo para não ter risco de não ter tempo de falar. O nosso sistema de justiça ele teve um papel nesse barril de pólvora que começa a ser detonado a partir de 2013. E esse é um ponto que eu trato também. Que papel o sistema de justiça teve nessa construção das bases para que emergisse um modelo populista? Eu não estou inovando, eu não estou dizendo nada de muito diferente quando eu abordo o Raimundo Faoro, o Gilberto Freire, enfim, tantos outros que há muito tempo já denunciavam a forma no Brasil pela qual se exercia o que o Pedro Serrano diz ser um autoritarismo líquido. Como assim? No Brasil, a gente, de maneira geral, a gente não observou um liberalismo emergindo a partir de forças espontâneas e igualitárias da sociedade civil. Não. Qualquer ideia liberal surgia a partir do Estado por força de oligarquias que ou bem atualizavam o regime para atender a certos clamores do capitalismo em fase de expansão global, ou então faziam isso para manter uma espécie de lealdade ao ordenamento. E aí eu me faço mais claro. Qualquer reconhecimento de direito, e isso é muito claro em cada uma das nossas constituições, qualquer reconhecimento de direito, ele vinha mais no sentido de domesticar reivindicações, era um reconhecimento top-down, a partir de oligarquias representadas pelo Estado, e não algo espontâneo da sociedade. E não tem nada de novo nisso. A própria Magna Carta foi assim, né? Mas pegando a Constituição de 88, fica muito claro. A Constituição de 88, tomando carona de novo no Oscar Vilhena Vieira, ela foi uma espécie de pacto assimétrico, um pacto assimétrico
em que se garantiram formalmente diversos direitos esses, contudo, que não resistiram a uma lógica de exclusão da prática. A gente tem vários direitos reconhecidos e muitos deles foram, de fato, reconhecidos com ineditismo na Constituição de 88. Mas o que a gente observa, e aí recorrendo ao Zaffaroni, a ideia de inimigo, ao autoritarismo líquido, a própria ideia de lawfare, o que a gente vê no Brasil é, na verdade, bastante direito para uns e nenhum direito para outros, né? Essa desigualdade na aplicação factual do direito, ela acaba gerando um sentimento de despertencimento e de desapego constitucional. Esse desapego constitucional que foi sendo cultivado e que não encontrava no sistema político ocupado pelas oligarquias nenhuma tentativa de superação, acabou encontrando nessa emancipação, nessa autonomia judicial trazida a partir da Constituição de 88, uma certa válvula de escape. Então, o judiciário acabou virando o muro das lamentações dessas promessas não cumpridas da Constituição de 88. Mas o que acontece? Sobretudo o Supremo, ele respondeu a essas lamentações, com todas as aspas do mundo, pelo amor de Deus, de forma errática. Ora de forma progressista, ora de forma conservadora. Então, o texto, em alguma medida, o Supremo Tribunal Federal, que promoveu grandes avanços, mas que também fazia parte de uma composição de forças para a manutenção do status quo, em muitos aspectos, essa atuação errática, ela promovia uma percepção do texto constitucional, de um texto constitucional, que ora dizia uma coisa e ora desdizia aquela mesma coisa. Então, ao longo do tempo, essa descrença, essa sensação de desapego, produziu o que a gente viu a partir de 2013. Uma horda de desalentados, de outsiders conectados, que superou os insiders desconectados. E aí essas pessoas que conseguiram reunir uma capacidade, sobretudo as gerações Y, Z, que se viam assoladas com o dilema de recolocação, de colocação profissional, a falta de perspectiva e tudo mais, elas se tornaram uma presa muito fácil à captação, à captura por visões radicais e messiânicas de personificação de alguém que está contra tudo isso aí, né? E aí, a Força-Tarefa Lava Jato, e toda vez que a gente tem essa situação de desalento, é muito curioso como a gente acaba correndo para os braços das entidades e instituições que personificam a lei e ordem. Isso foi, em certo sentido, capturado pela Força-Tarefa Lava Jato, que acabou a partir do Estado, ou seja, institucionalmente, criando uma oposição anti-institucional. A Força-Tarefa Lava Jato ela não fez nada de diferente quando pegou esse autoritarismo líquido, mas tirou como alvo o preto pobre e transferiu contra a classe política, o sistema político como um todo, aquele sistema político incapaz de atender às promessas constitucionais. Houve quem percebesse, quem lesse muito bem esse cenário para se alinhar à força-tarefa, para, num segundo momento, limitar essa figura do inimigo, não à classe política como um todo, mas a uma linha de pensamento progressista e minorias que antagonizassem um ideal homogeneizante de povo. E aí a gente estava com um terreno fértil para que florescesse esse populismo. Não foi num primeiro momento, se deu o reconhecimento pelo sistema de justiça de toda essa estratégia, né? E aí eu tenho a seguinte hipótese acessória. Por que o sistema de justiça como um todo demorou a reagir, em alguma medida, a isso? Em primeiro lugar, porque o modus operandi
dessa vertente populismo e da própria força-tarefa não era um modus operandi estranho ao próprio sistema de justiça. Eram ferramentas, eram comportamentos que o próprio sistema de justiça operava e opera até hoje de várias maneiras. Quando a gente tem decisões judiciais, recorrendo a livre convencimento motivado, quando a gente tem decisões judiciais recorrendo à discricionariedade judicial, o que a gente tem? A gente tem uma supralegalidade, uma fonte de direito que está acima e fora das fontes de direitos tradicionais, como se tudo o que é direito pudesse ser moldado à imagem e semelhança de quem toma a decisão. O que fez a força-tarefa, e depois agentes políticos em geral, alguns, foi assumir essa supralegalidade, e não mais com base no direito, mas com base em pura moral e ideologia, né? Essa moldagem do direito para a realização de projetos pessoais e visões pessoais de mundo não é algo inédito no Brasil. Mudaram apenas os atores e os escopos. Mas se demorou, em certo sentido, para perceber esse estratagema, porque ele era algo muito, muito reconhecível, muito próximo da realidade de como o próprio sistema, e muitas vezes, opera, né? Quando que o sistema percebeu? Quando ele próprio foi colocado em risco. E aí entra uma questão interessante, tem um livro que eu gosto, que eu recomendaria, eu recomendo em aula, então alguém aqui, eu reconheço alguns alunos aqui, provavelmente já me ouviram falar dele, que é O Estado Dual, do Ernest Frankl, que é um livro da década de 50 do século passado. O Frankl era um advogado trabalhista judeu, que não foi exilado num primeiro momento, porque ele tinha lutado pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, mas depois acabou tendo que ser exilado. E, no contexto do nacionalsocialismo, ele escreveu esse livro e chama de Estado Dual essa dualidade entre um Estado de prerrogativas e um Estado normativo. E o que é isso? Ele chama de Estado normativo essa dimensão do Estado em que o Estado funciona, opera a partir da burocracia ordinária. É o dia a dia, é o cotidiano, são as coisas mínimas que o Estado faz para ele se manter minimamente funcional. Mas, além desse Estado, num outro plano, existe um Estado de prerrogativas em que o Estado age politicamente e arbitrariamente, segundo os seus propósitos políticos, né? Em certo sentido, e essa mesma dualidade do Estado de prerrogativas, tem um outro doutor pela UERJ, Daniel Nunes Campeche, que fala que o direito no Brasil é um jogo de xadrez multiníveis. Ora, a jurisdição opera num terreno do direito puro, ora no terreno da política e da estratégia. E é tão próximo um jogo do outro, um tabuleiro do outro, que é difícil, às vezes, perceber quando é um e quando é outro, né? Então, essa reação ela veio tardia, mas veio num momento em que a própria ameaça colocou em xeque a jurisdição constitucional como um player nessa dinâmica de poderes. E aí um ponto, que é uma pergunta, e aí não vou me exceder mais ainda no tempo, é saber se a jurisdição constitucional agora, tendo reagido às ameaças que sofreu, se ela está buscando resgatar o Estado normativo, o direito puro, ou se ela, como agente do Estado de prerrogativas, simplesmente não está lutando para voltar a ser o agente detentor do poder. Eu prefiro ser otimista, né? Mas o meu otimismo passa pela necessidade de que a jurisdição constitucional, buscando preservar a democracia, antes busque se preservar como um agente de defesa da democracia. E isso seguramente isso passa pela necessidade de que o judiciário olhe para si no sentido de combater esse autoritarismo líquido, de combater decisionismos, justamente para tentar fomentar uma busca, um caminho de volta por um apego à Constituição ou por uma previsibilidade mínima que incuta nos sujeitos, nos agentes, nas instituições que fazem parte do jogo democrático, alguma previsibilidade
que gere essa percepção de que jogar o jogo ainda é mais benéfico do que buscar com ele romper. Gente, em linhas muito gerais, óbvio, eu estou resumindo aqui bastante coisa. O Wilton é excessivamente generoso quando diz que eu estou acabando a minha tese de pós-doutorado. Faltam 2 subcapítulos. Eu já estive mais longe, mas eles ainda vão me dar algum trabalho. Eu espero acabar até o final do ano. Mas eu fico mais que aberto, escancarado aí a considerações, dúvidas, contribuições de vocês. Eu tenho certeza que qualquer diálogo vai enriquecer mais e mais aí o trabalho. E para quem teve alguma dúvida, eu falei muito rápido, muita coisa, muita informação. Para quem tiver alguma dúvida, se sentiu interessado, ficou curioso, estou à disposição também para enviar o texto, enfim, para dialogar a respeito. Como todo festival, Wilton, e a gente acabou de viver o Rock in Rio, as bandas menores abrem para as bandas maiores, né? Então, agora, eu te passo a palavra para a atração principal, que é a inigualável Marilda de Paula Silveira, a quem eu agradeço pela oportunidade de estar junto aqui nesse painel. Obrigado. Parabéns, professor Guilherme Pupp, foi muito interessante a sua exposição. Vocês viram o tema da jurisdição na era contemporânea, que tem a mediação digital, com a especificidade de complexidades do fenômeno no Brasil. Foi muito interessante. Saúdo o professor Ingo Sarlet, que está conosco. Antes estava numa reunião da PUC do Rio Grande do Sul. É sempre um privilégio estar com o professor Ingo Sarlet, que é coorganizador aqui desse nosso 5º simpósio de consolidismo digital. E vamos, então, dar sequência aqui para a professora Marilda Silveira. A professora Marilda Silveira e o professor Pupp não foi generoso, não só declarou algo que existe e que todos reconhecemos, é uma grande especialista em direito público, especialmente direito eleitoral, tem refletido em diversas searas do direito público e do direito eleitoral, atuado no âmbito acadêmico e no âmbito prático, seja como advogada, seja atuando em grupos sociais e ONGs no que diz respeito às eleições. A professora Marilda fez o seu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, é nossa professora da graduação, pós-graduação do IDP, no nosso mestrado e no nosso doutorado, participa de inúmeras associações de direito público e de direito eleitoral, acabou de publicar um livro sobre exatamente o tema das eleições, né, e as novas tecnologias. É um livro bastante interessante, que eu tive a satisfação de participar, professora Demar, com um texto sobre liberdade de expressão e eleições. Professora Marilda, muito obrigado pela sua participação e a palavra é sua. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Queria agradecer ao Wilton e ao professor Ingo pelo convite, parabenizar por um evento tão completo, tão rico e sobre temas tão importantes. Dizer que para mim é uma alegria ainda maior estar aqui dividindo essa mesa com o professor Pupp e ouvi-lo sobre a tese de pós-doutorado. É uma alegria ainda maior, porque eu não conhecia o tema com essa profundidade. Eu estou impressionada aonde a sua pesquisa te levou e para onde ela está te levando. Eu tenho certeza que o professor Wilton tem razão, você já está quase acabando, você está naquele ponto que a gente, professor, nega para o aluno, mas parece que você está, que é só sentar e escrever, né? Mas não vou incentivar, não, porque isso não leva para bons caminhos. E a gente vai tratar de alguma coisa semelhante, Pupp, que é o impacto das novas tecnologias, do novo mundo na democracia. Eu recortei aqui para o processo eleitoral com muito custo, e eu queria, antes de tudo, alinhar expectativas, porque quando a gente fala de novas tecnologias, a gente está falando de muita coisa, e é impossível organizar a complexidade do impacto de novas tecnologias no processo eleitoral e na democracia. Eu tendo a concordar, porque essa é uma reflexão do nosso tempo, e como pesquisador, fazer presentismo é uma coisa terrível, mas eu estou igual testemunho de Jeová, batendo na porta, levando uma palavra com Jonathan Haidt e com o Pamuk, que fala sobre as novas tecnologias, e eu vou citar aqui um pesquisador que me parece muito importante e que dá a dimensão
dessas novas tecnologias que são empacotadas em inteligências artificiais, que não é uma ferramenta, elas são empacotadas dentro de tecnologias diversas, de que a gente não está diante de uma ferramenta. Não é uma chave de fenda, não é um parafuso, não é uma luminária. A gente está diante de uma mudança de paradigma que impacta a nossa vida de todas as formas, assim como aconteceu com a agricultura, assim como aconteceu com a luz elétrica. E quando a gente se depara com uma mudança desta dimensão, não dá para colocar a culpa em uma coisa só. A gente está arrumando um avião voando. E nesse tempo que é muito limitado, a minha ideia foi de tentar fazer uma coisa que eu raramente faço, que é de sistematizar todas as ideias para poder entregar uma conclusão no final, pedindo para vocês partirem do pressuposto de que em cada frase dessa contém uma complexidade enorme. Não vai ser com um item, identificando um item, que eu coloquei as coisas aqui em itens, que a solução vai caber. E vocês, muitos de vocês fazem trabalho de pesquisa em mestrado e doutorado. E mestrado e doutorado exige um recorte muito específico para dar uma resposta. A gente não consegue dar resposta para uma pergunta ampla, porque a gente não tem tempo para pesquisar uma pergunta ampla. Se tivesse, poderia até fazer, mas a gente não tem dentro do sistema que a gente construiu. Eu fiz aqui uma coisa que não se deve fazer num trabalho acadêmico, mas a gente está numa palestra, que é colocar uma pergunta ampla, sistematizar os pressupostos e entregar algumas conclusões a partir desses pressupostos. Por que eu fiz isso? Porque se eu entregasse só as respostas em itens, vocês não iam entender nada, e o resultado do que eu quero não é que vocês concordem com as minhas respostas, é que vocês entendam as minhas perguntas. É mais importante entender como é que eu cheguei nessas perguntas do que entender as respostas que eu estou entregando aqui. Eu, então, construí isso em um texto esquemático, para vocês entenderem como que eu estou construindo esse raciocínio. E a pergunta ampla da qual eu parto é se as novas tecnologias trouxeram alguma mudança que impacta na democracia e no processo eleitoral. Entendendo que o processo eleitoral é ele uma ferramenta. Ele é uma chave de fenda. O processo eleitoral em si não é um valor democrático. Ele não é algo que a gente protege por si mesmo. Ele é uma ferramenta que tem que entregar alguma coisa. Então, para ele entregar alguma coisa, eu tenho que saber o que eu estou buscando que ele entregue para ver se teve ou não teve impacto. E por que essa compreensão é importante? A gente teve a publicação de uma pesquisa do Instituto Alan Turing essa semana, que é uma pesquisa impactante, porque o resultado saiu publicado como: Instituto Alan Turing chega à conclusão de que inteligência artificial não provocou impacto na eleição da União Europeia e na eleição da França. Aí o sujeito lê aqui e fala assim: tá vendo? Falei, mudou nada. Aí, ó, não tem nada disso. A gente está falando de uma pesquisa sobre inteligência artificial, uma inteligência artificial, que é modulação de imagem e de texto, e a abrangência deles era até para áudio, mas não conseguiu. Então, partam desta premissa de que a gente está tratando aqui do processo eleitoral como uma ferramenta e não de um valor. E essas pesquisas que fazem coletas limitadas precisam ser olhadas com calma. Essa especificamente identificou 16 produções que seriam de inteligência artificial, 11 que teriam viralizado, e eles partem lá de índices para dizer que essas 11 não impactaram no resultado das eleições da União Europeia, que é uma eleição específica, ou seja, uma ferramenta diferente da nossa, e na França, que é outra ferramenta diferente da nossa, e o resultado final, que não foi publicado, é de que tem impacto na democracia, embora não tenha indícios de impacto no processo eleitoral. Então, eu estou fazendo esse recorte aqui para poder deixar claro que ele não exclui esses resultados de pesquisa, pelo contrário, eu tento dialogar com eles. E faço primeiro o disclaimer, que eu já antecipei aqui, de que as novas tecnologias envolvem muita coisa. Da eletricidade, que a gente precisa para a inteligência artificial, a transporte, um transporte que eventualmente pode ser por carro elétrico, por carro não dirigível, vai ficar rodando aqui enquanto você estiver trabalhando, impacta no nosso estacionamento, na nossa solidariedade, impacta na democracia e no processo eleitoral. E até na edição do DNA e na saúde pública, que também tem impactos na democracia e, no último nível, no processo eleitoral. Todos esses são temas que me interessam,
sobretudo o tema do impacto da saúde, na edição do DNA, mas a gente não vai tratar disso aqui. Hoje a gente vai falar sobre novas tecnologias de acesso ao conhecimento e comunicação social. É esse o nosso recorte aqui para o processo eleitoral. Eu vou começar organizando esses pressupostos, que a princípio vão parecer gerais e para alguns até superficiais, mas eu prometo que eles vão chegar num ponto de inflexão. Por que eu estou escolhendo tecnologia de acesso ao conhecimento e comunicação? Porque a gente está falando de processo eleitoral, e processo eleitoral tem como entrega mais visível converter a nossa vontade em cadeiras, de uma maneira que a gente consiga sentar 210 milhões de pessoas dentro de um parlamento ou dentro do Poder Executivo, e não é fácil colocar 210 milhões de pessoas sentadas em 513 cadeiras. E a gente faz isso por meio do acesso ao conhecimento e da comunicação social. A gente está falando de comunicação no sentido mais amplo. E como a ciência, isso significa que a gente está tratando de como a ciência comunica, como os professores comunicam, como a imprensa comunica, como nós nos comunicamos. Isso é muito importante. Porque quando a gente fala de fake news, detesto essa expressão, mas tudo bem, quando a gente fala de desinformação, quando a gente fala de decisão informada, a gente tende a pensar em meio de comunicação social, que tradicionalmente era rádio e TV, e agora foi ampliado para essas redes sociais, ou essas plataformas de acesso a streaming, etc. Mas quando a gente fala de acesso a conhecimento e comunicação, a gente não está falando só disso. A gente está falando da ciência à igreja. É como a gente acessa conhecimento. E isso não diz respeito, portanto, só aos meios de comunicação social, mas a aprendizagem em geral, a religião, a cultura, incluindo os jogos. Isso envolve tudo que, de alguma forma, nos transfere conhecimento e informação. Para analisar se houve impacto e como ele se deu, a gente precisa, e se precisa promover mudança, a gente vai precisar identificar primeiro, na nossa sociedade, quais os valores nós precisamos proteger, ou nós decidimos proteger. Que isso tudo é inventado, não é igual a regra da natureza que só planteia que uma árvore ela vai nascer. Inventou isso, por uma razão ou por outra, e para alguns, inclusive, isso até aderiu ao nosso DNA, mas não é o nosso tema aqui. Então, em primeiro lugar, é se na nossa sociedade quais os valores a gente decidiu proteger. Em segundo, como era o contexto, o lugar e as pessoas no trato com esses valores, especificamente no que se refere ao acesso ao conhecimento e à comunicação social. Em terceiro, quais as ferramentas nós utilizamos para proteger esses valores nesse contexto. A gente, então, primeiro, precisa identificar o que a gente quer proteger, para saber como que a gente protegia naquele momento e quais as ferramentas a gente construiu para garantir que esses valores sobrevivessem. Basicamente é isso. E eu não tenho como passar de um lugar para o outro sem fazer esse percurso, porque eu não vou dar a resposta. Como a gente está tratando do processo eleitoral, a gente vai tratar especificamente do Brasil. Mas eu também queria aqui que vocês se atentassem para o seguinte, que é um erro muito comum que a gente comete na academia, sobretudo aqui no direito. Descolar da percepção de que o mundo ocidental é muito diferente do mundo oriental. E o mundo ocidental em si é diferente entre si. Nós somos muito diferentes, sobretudo nesse aspecto que eu estou tratando aqui, que é de acesso ao conhecimento e à comunicação social. Então, basicamente, os problemas que a gente vai enfrentar aqui não se aplicam no mundo oriental. Sobretudo o último que a gente vai falar, que depende de uma análise de psicologia comportamental. Então, eu estou recortando porque é um recorte que é indispensável. Não tem jeito de fazer essa análise sem recortar para um país, para uma constituição, porque são estratégias que a gente escolheu e inventou para lugares específicos. E aqui, no nosso caso, dentro do constitucionalismo, a gente inventou, embarcou isso dentro de uma constituição. Pois muito bem, como é que a gente fez isso? Como que a gente tratou o processo eleitoral? O que a gente protegeu? Dando resposta à primeira pergunta. A gente quis proteger como valores, basicamente, porque eu não reuni tudo de tudo aqui na Constituição, é uma palestra para vocês entenderem a lógica desse raciocínio. Primeiro, soberania popular, cidadania, dignidade, pluralismo, igualdade, liberdade, garantias individuais e justiça social.
Alguns desses, a gente entendeu que era tão importante que a gente embarcou numa cláusula pétrea para dizer, isso daqui, nem que o mundo acabar, se acabar, entre se vier o meteoro não vai ter jeito, mas isso daqui a gente não vai permitir mudar nem pelos processos de alteração da Constituição, porque esses valores, eles são muito importantes. Entre eles estão as garantias fundamentais, a divisão de poderes, que a gente vai ver que é uma ferramenta, o pluralismo e a nossa forma de manifestar o nosso pensamento. O segundo, e esse me parece o ponto mais importante, que é aonde eu vou dar encaminhamento para uma resposta. Qual era o contexto em que a gente garantia estes valores, na nossa Constituição, pelo menos? O acesso à comunicação social e ao conhecimento era feito por meios escassos. O que isso significa? Na educação formal, meu ponto de contato com o conhecimento eram os professores. Na comunicação social, meu ponto de contato com o conhecimento eram os meios de comunicação tradicionais. Na religião, meu ponto de contato com o conhecimento eram as igrejas. Na cultura, meu ponto de contato com o conhecimento eram os livros comprados ou biblioteca, filmes no cinema ou locadoras e assim por diante. O ponto é, o acesso ao conhecimento não eram só os meios de comunicação, isso que a gente costuma ler, que era comunicação de um para um ou de um para muitos. A questão é acesso ao conhecimento e forma de comunicar esse conhecimento. Em terceiro lugar, quais as ferramentas que a gente criou para garantir esses valores nesse contexto de escassez? É nesse rol de ferramentas aqui que a gente criou para garantir aqueles valores, nesse contexto de escassez, é que vai estar o processo eleitoral. Eu falei que era uma chave de fenda, mas talvez seja um parafuso. É muito pouco. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a ferramenta geral é a divisão de poderes e o controle de poderes. Em segundo, a participação de política e controle social. Eleições e sufrágio universal em terceiro. Quarto, plebiscito, referendos e iniciativa popular. Quinto, fiscalização e controle social. Sexto, defesa dos direitos humanos. Já perdi o número aqui, mas tudo bem. Acesso à justiça e assistência gratuita. Liberdade de expressão e imprensa. Sistema de segurança social e proteção de direitos. Direitos trabalhistas. Controle constitucional e garantia de direitos. Aqui também, algumas ferramentas a Constituição brasileira considerou que eram tão importantes que ela travou lá nas cláusulas pétreas, para dizer, se vocês quebrarem o pau aí e o negócio desandar, só uma revolução para mudar, porque com o processo constitucional vocês não mudam isso daqui. Vocês não vão mudar a divisão de poderes, não vão mudar o pacto federativo, não vão mudar o sufrágio universal e não vão mudar eleições periódicas. Porque essas ferramentas são muito importantes para garantir os valores, que são valores básicos que a gente quer que sobreviva a qualquer coisa. Notem, o processo eleitoral e o sufrágio são duas ferramentas nessa caixa infinita de ferramentas que a Constituição adotou, feito o recorte para o Brasil, para tentar garantir os valores que foram acolhidos no texto. E como essa ferramenta foi construída para apertar o parafuso e garantir os valores da Constituição, partindo do pressuposto de que os meios de acesso ao conhecimento eram escassos. Esse me parece o nosso ponto de inflexão. Com meios escassos de acesso ao conhecimento e à comunicação, como é que eu garanto inclusão, igualdade de voto, participação efetiva, compreensão informada, pluralidade e paridade de armas, que são os pressupostos do processo eleitoral? Para eu garantir esses 5 pilares que eu aqui construí a partir da leitura dogmática, e que pode não ser os seus, pode não ser o de outras pessoas, mas são 6 pilares que eu identifiquei aqui que me parecem fundamentais, defender isso por ferramentas no universo de acesso ao conhecimento, de comunicação escasso, é uma coisa. No universo de acesso ao conhecimento e comunicação não escassa, é outra. Mas eu vou testar isso aqui. Como é que a gente fez, então, para garantir um processo eleitoral, que é essa ferramenta, que queria preservar, como preservação já daqueles valores antecedentes, a inclusão, a igualdade de voto, a participação efetiva, a compreensão informada, o pluralismo e a paridade de armas?
A gente inventou um sistema eleitoral inventado. Eu lamento quem está tomando um susto aí, mas a gente está inventando, isso aqui é tudo inventado. A gente inventou um sistema que, como toda regulação, desativa elementos da vida, que seria a vida, entre aspas, natural. Não vou entrar nesse conceito de vida natural, mas é importante entender a complexidade disso, porque aqui entra a psicologia comportamental, mas vamos partir desse pressuposto, que é um pressuposto mais ou menos universal, embora complexo. A gente desativa elementos da vida, como a vida se desenvolveria caso não tivesse a regulação fosse, entre aspas, natural. E como que a gente fez isso para o processo eleitoral? O que a gente desativou? Eu destacaria aqui 6 pilares dessa desativação. Primeiro, a gente desativou a capacidade de colocar o processo eleitoral em tempos indefinidos. A gente compactou o processo eleitoral em um tempo específico aqui no Brasil, em 45 dias agora, para garantir alguma paridade, porque todos poderiam dizer que são candidatos a partir de um mesmo momento, e artificializando a vida dessa forma, eu conseguiria também artificializar a desativação de qualidades que nos desequiparam. Em segundo lugar, a gente definiu quais as qualidades pessoais a gente vai desativar. A gente desativa qualidades. Pode não ser assim tão visível, mas a gente desativa. A gente desativa a qualidade de comunicador, proibindo que a pessoa continue sendo comunicador em meio de comunicação tradicional durante as eleições. A gente desativa o dinheiro, que é uma qualidade individual. A gente desativa a possibilidade de dar impulso à sua própria campanha por determinados meios, quando você é um empresário e tem lá um banco de dados, por exemplo. A gente desativa qualidades do indivíduo no processo eleitoral também para garantir essa suposta ou essa pretendida paridade de armas. Terceiro, a gente coloca intermediários nessa decisão, que são o primeiro filtro de garantia dos valores democráticos. Aqui no Brasil, nossos intermediários principais são os partidos políticos. Em quarto, a gente coloca limite às liberdades, como na liberdade de expressão, e aos recursos, como nos recursos financeiros. No processo eleitoral, a liberdade de expressão é enormemente limitada, a começar pelo fato de que eu não posso dizer vote em mim até o dia 15 de agosto. Em quinto, os regulamentos aos meios de comunicação social eram possíveis e relativamente fáceis de executar, porque eles eram limitados. Em sexto, os de alto alcance, né? Os meios impressos não tinham a mesma regulação. O sexto, um órgão que foi qualificado como Justiça Eleitoral faria o controle concomitante a posteriori desse processo, com consequências específicas que se davam a posteriori, caso o controle concomitante não pudesse acontecer, restringindo elegibilidade, mandato e valores financeiros, que é a aplicação de multa. Como que essas ferramentas, então, é a pergunta, funcionam num mundo de não escassez de acesso ao conhecimento e aos meios de comunicação social? A minha hipótese é, não funcionam. É como se a gente estivesse querendo apertar uma rosca com a chave Phillips. Nada que a gente emendar vai fazer isso aqui funcionar. Por quê? Em primeiro lugar, a gente compactou o processo eleitoral no tempo e isso não é mais compatível com o mundo em que a gente vive. Mas, bem, antes de dizer isso, eu queria, antes de tentar dar encaminhamento, né, eu disse que vou dar 5 encaminhamentos, eu quero colocar um disclaimer aqui. A gente, primeiro, eu estou partindo do pressuposto, né, de que houve uma mudança relacionada aos meios que são meios escassos. Segundo, esses encaminhamentos, eles partem do pressuposto, que me parece ser um pressuposto já mais ou menos consolidado, depois que a gente avançou do iluminismo para cá, de que as nossas decisões, por mais que a gente queira, não são racionais. Elas também residem em um aspecto da irracionalidade, e talvez até no maior aspecto, que não é na racionalidade. Essas decisões, elas estão inseridas dentro de um contexto muito complexo, e regular processo eleitoral significa interferir nas decisões, e o objetivo de regular, o objetivo aqui de mudar ou criar um novo processo eleitoral,
necessariamente tem que estar alinhado com os valores que eu quero proteger. Então, os nossos encaminhamentos, pelo menos os meus encaminhamentos aqui, partem do pressuposto de que nós queremos manter os valores que nós lançamos na Constituição e que a gente continua querendo preservá-los, mas consciente de que a gente também diverge sobre esses valores, porque essa escassez que antes existia estabilizava o consenso sobre a preservação desses valores. Esta estabilidade de um consenso, com um ou outro backlash, também ruiu. E como a gente lida com a instabilidade do consenso sobre a preservação desses valores, é um outro problema. Eu estou partindo do pressuposto de que nós queremos preservar esses valores, que nós consensamos por N razões, sobretudo a partir do pós-guerra, depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Acho que a gente está alinhado nisso daqui, mas é sempre bom dizer, né? O que me parece, então, os 5 pontos importantes de enfrentar nessa tentativa de continuar usando uma chave Phillips para poder apertar uma rosca, num processo eleitoral que foi construído para regular a escassez de comunicação e de acesso ao conhecimento. Em primeiro lugar, a gente vai ter que enfrentar o fato de que o tempo não é mais compactável como a gente conseguia fazer com acesso à comunicação escassa. Eu dizia para meios de comunicação que eles não poderiam levar pessoas para falar sobre eleições e que pessoas não teriam acesso a esses meios de comunicação para falar sobre eleições até o dia 15 de agosto, e isso funcionava. Eu não consigo compactar esse tempo para 210 milhões de pessoas. Porque aqui também é importante dizer, as pessoas não precisam ler livros para participar do debate democrático. E aquela carteirada de você nunca estudou sobre isso, não diga, é a coisa mais horrível que se pode dizer num ambiente democrático. Em segundo lugar, então, bom, a gente vai ter que repensar como tratar o tempo no processo eleitoral, parando de tapar o sol com a peneira, como se fosse possível compactar essa discussão em um período de tempo. Para isso, a gente vai ter que enfrentar o que a Lúcia, que está aqui, não sei se ela ainda está, sempre diz que é o que nós compreendemos como temas político-eleitorais. A justiça eleitoral sempre regulou o que foi compreendido como tema político-eleitoral. O que não é político-eleitoral hoje? Se eu falar de aborto, é político-eleitoral. Se eu falar de transporte, é político-eleitoral. Se eu falar de obesidade, é tema político-eleitoral. Se eu falar do papel da mulher na sociedade, é tema político-eleitoral. Então, se eu não puder tratar temas políticos eleitorais dentro das ferramentas disponíveis hoje, ninguém pode falar de nada. E isto envolve a necessidade de encarar o fato de que nós não conseguimos mais compactar o tempo para falar que agora estamos no processo político-eleitoral. Esse não é um incômodo que está na nossa vida à toa, é porque, de fato, isso está acontecendo. Segundo, não é possível desativar o conteúdo da fala de 150 milhões de pessoas antes ou depois do processo eleitoral. E por que nós estamos nesta luta para enxugar gelo, me parece, é uma hipótese. É porque nós colocamos as ferramentas de controle direcionadas para o emissor do conteúdo, enquanto quem controla o conteúdo numa curadoria de conteúdo está nadando de braçada. A gente vai precisar repensar aonde nós direcionamos a desativação que é necessária para conseguir a preservação dos valores que nós queremos preservar. O que nós vamos desativar? A gente vai continuar desativando o que as pessoas falam, e essa desativação vai ser feita como? Vai ser feita um por um, ou vai ficar a justiça eleitoral em 45 dias tentando desativar pelo método enxuga-gelo? Não vai funcionar. Terceiro, o primeiro filtro de desativação de extremismos são os partidos políticos, que foi o filtro de intermediação que a gente criou para conseguir produzir uma forma de reproduzir vontades no ambiente de poder. Era o que era possível. Porque isso hoje causa, isso já não é mais uma hipótese, tem diversos estudos sobre isso, maior instabilidade com as novas tecnologias. Porque a percepção de que as decisões são mediadas, de que nós não tomamos decisão efetiva,
ela agora aumentou e ela é efetiva. As pessoas conseguem perceber que elas não participam das decisões, que as decisões foram transferidas para intermediários como os partidos, como os bancos centrais, como os tribunais, como os reguladores, que muitas vezes elas nem escolhem. Então, a partir do momento que nós não nos conformamos mais com a intermediação, que a gente não quer nem para o médico, o sujeito não quer intermediário nem para o tratamento de saúde, ele acha que vai lançar aqui no Google a pergunta, vai sair a resposta, pega o remédio, toma e vai embora para casa. Para o advogado, muito menos. Imagina para o partido político. Esta instabilidade relacionada à intermediação, que é uma substituta e que fica visível e se aprofunda no mundo das novas tecnologias, em que o indivíduo tem acesso pessoal à decisão, ao conhecimento e às formas de interferir, ela se sustenta? Essa é uma pergunta que a gente precisa voltar a fazer. Em quarto lugar, a desativação das liberdades, do dinheiro, do acesso e do alcance de certas pessoas precisa ser repensada nesse universo de pulverização. Esse incômodo com influencers que têm 50 milhões de seguidores, 100 milhões de seguidores, interferindo na vontade de grupos de pessoas que estão presas em determinadas bolhas, isso também não é mais uma hipótese, isso também é resultado de algumas pesquisas, não é um incômodo só seu, isto é uma hipótese de pesquisa e é um incômodo da academia. Como lidar com o fato de que a influência não é mais escassa e ela interfere em um ponto que é crucial para o processo eleitoral, para essa ferramenta que está aqui tentando preservar esses valores, que é a hierarquia e a confiança. A gente não sabe mais em quem confiar. Antes eu tinha uma dúvida, perguntava para meu professor falava. Meu pai falava, eu pensava, não, coitado do meu pai, gente. A minha professora já me falou que o homem tinha ido a Marte. A hora que meu pai falou que ela estava doida, eu pensei que meu pai estava doido. A gente tinha uma noção clara de que a nossa confiança devia ser depositada no professor, no pastor, no pai, no meio de comunicação tradicional, no livro impresso. Essa relação de confiança bagunçou. É como se a gente estivesse jogando aqui xadrez, as regras estão bem definidas. Mas chegou uma pessoa de fora que a gente não consegue qualificar bem como é que ela é, se ela é um ser humano, se ela é um bicho, se é um vento que passa, ela joga a água em cima da mesa, a peça cai, eu tento levantar, mas escorrega, bate um vento. Eu estou lidando com regras claras, com um tabuleiro que é o mesmo, com as mesmas peças, mas com elementos que eu não consigo mais definir. A gente perdeu a nossa capacidade de identificar onde colocar a nossa confiança e qual é o fator de hierarquização dessa confiança. Era bom ter uma hierarquia em meio de comunicação social filtrado, ilimitado, escasso? Era bom ter a confiança no pastor, no pai? Eu não sei. Isso não é. Aqui a gente está aqui para fazer juízo de valor. É um diagnóstico com encaminhamento não de soluções, mas de demandas. É um dado da realidade que nós perdemos essa hierarquia de confiança. Como lidar com a perda dessa hierarquia e dar um encaminhamento para isso? A gente vai tentar voltar a colocar a hierarquia e depositar confiança naquilo que a gente acha que é confiável, que é o que o sistema eleitoral tenta fazer. Confia na justiça eleitoral, confia no candidato que pode impulsionar, confia no partido político que pode impulsionar, confia no influencer, mas tem em vista que ele está ali falando, mas é só a opinião dele, mas ele está falando para 50 milhões, e eu, justiça eleitoral, falo para 100 mil, enquanto o sujeito alcança 5 milhões. Como que a gente, usando o mesmo método, que é tentar hierarquizar a confiança, vai fazer isso num mundo em que a confiança não é hierarquizável? Será que a gente tem que mudar a solução para encarar esse problema? E, por último, o controle dos meios de comunicação também está pulverizado, e nesse ponto há uma questão muito mais complexa, que é o modelo de negócio de cada ferramenta. Não tem jeito de eu falar, deixa eu aqui investigar qual é o impacto da inteligência artificial na vontade do eleitor quando ele manifesta seu voto. Porque cada ferramenta tem 16 mil catalogadas lá na biblioteca do There is an IA for That. Mas tem muito mais, porque elas estão embarcadas e não relacionadas lá, como, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. O algoritmo é uma inteligência artificial. E esta ferramenta
toma decisões que foram programadas por alguém. E essa decisão foi programada por alguém para chegar num objetivo. Se esse objetivo for diverso dos objetivos, que são os valores que nós queríamos preservar lá no primeiro pressuposto da minha pergunta, essa conta nunca vai fechar. Se o objetivo da ferramenta A for garantir que as pessoas tenham mais visibilidade aos pilares XYZ, nada que eu fizer vai mudar isso, porque esse é o modelo de negócio. E se eu analisar, e aqui eu vou precisar adotar um marco teórico para fazer essa análise, eu vou adotar aqui o Jonathan Haidt, que é com quem eu me relaciono academicamente, mais cotidianamente. Ele vai dizer, nós temos 6 alicerces morais. Esses alicerces morais, eles têm um viés mais conservador ou mais progressista, a depender do alicerce moral. E alicerces morais são distribuídos na humanidade de acordo com o que a gente usou para sobreviver aos neandertais. Isso é uma questão de sobrevivência. Então, Freud vai pensar de forma diferente, cada um pensa de um jeito, eu estou adotando aqui o Jonathan Haidt. Se eu aplicar esse marco teórico do Jonathan Haidt no modelo de negócio do Instagram, por exemplo, isso vai me dar um resultado que vai me levar à conclusão de que nunca a pessoa que se conectar ali no Instagram vai sair da forma que ela já pensa a vida. Alguns dos meus alunos fizeram uma pesquisa aqui, eu já até publiquei isso em algum momento, está publicado o artigo deles, o Alan, eu não vou me lembrar o nome de todos, o que é uma lástima, mas está lá no livro que é de organização, o livro não é meu, é de várias pessoas, e eles fizeram um teste com, na época, o Bard, que hoje é o Gemini, perguntando para ele as mesmas perguntas para ver se ele respondia diferente. Ele respondeu diferente, diz que ele, quando responde, considera quem você é e o que ele sabe sobre você. E controlar os meios de comunicação com as mesmas regras que nós controlávamos a escassez no passado, buscando restabelecer a hierarquia, ignorando que o modelo de negócio nos direciona para uma forma de ver a vida, sem considerar que este modelo de negócio precisa de regulação, como se direcionar a regulação para o indivíduo emissor do conteúdo fosse solução, e parece também não vai funcionar. Então, as minhas hipóteses são, primeiro, de que a gente precisa reidentificar os valores que a gente deve proteger. E eu vou aqui chamar a atenção para um valor que está escondidinho lá na Constituição, que parecia desnecessário a gente falar sobre ele, ele aparecia quando a gente fala de previdência, quando a gente fala de assistência social, mas que ele me parece ser o valor mais atacado nesse mundo que transforma o que era escasso em plural, em plurimo, que não é plural, é plurimo, em pulverizado. É a solidariedade. Esta nova forma de lidar com acesso ao conhecimento e encontrar uma maneira de buscar um cientista para chamar de seu, ataca a nossa solidariedade. E a gente nunca pensou com seriedade se esse é um valor que a gente quer preservar e como a gente vai preservar. Segundo, a gente precisa repensar o momento desse controle e, como diz a Lúcia, repensar o que a gente trata como processo político-eleitoral. Terceiro, repensar as qualidades que a gente vai desativar. Quarto, repensar o controle direcionado ao emissor e mandar um controle com uma mensagem soft law para quem faz essa curadoria do conteúdo. E quinto, repensar as sanções. Por que repensar as sanções? A eleição desse ano me parece ter produzido uma inversão de lógica. A gente via muitos candidatos que tinham alcance e dinheiro participar do processo eleitoral para acessar o poder. E nessas eleições a gente parece ter visto alguém que usou o processo eleitoral para acessar o dinheiro e o alcance. E as nossas sanções não restringem isso. Então, imagine um candidato que quer ampliar o seu alcance e a sua capacidade de gerar dinheiro nesse novo mundo da tecnologia, e ele sofre uma ação eleitoral. Ele não está nem se preocupando se ele vai ser caçado ou vai ficar inelegível, se ele vai pagar uma multa que é de um valor pequeno, porque ele quer ficar famoso, ainda mais, ter alcance para vender os seus próprios produtos. Talvez o processo eleitoral em determinados locais, e o processo eleitoral nacional, não dê visibilidade de alguém que substitua o Luciano Huck na Globo. E isso tem um valor. E desvios que afetam o processo eleitoral e o processo democrático precisam ser vistos com outros olhos, porque atribuir inelegibilidade, sanção e multa não vai resolver esse problema.
é isso. Eu espero, com tanta correria e tanta coisa, não ter confundido mais vocês, mas ter suscitado pelo menos algumas perguntas para que vocês possam refletir comigo, porque resposta mesmo eu tenho quase nenhuma. Obrigada, viu, professor Hilton? Obrigado, professora Marilda. Você trouxe um panorama bastante interessante para todos nós aqui sobre os dilemas em relação à democracia e às eleições, né? E foi um panorama que nos traz muitas questões e perguntas, né, nos seus eixos, como você concluiu. Eu estava pensando, por exemplo, no direito digital. Então, nós temos o anteprojeto de reforma do Código Civil, que tem uma sugestão de inclusão no livro de direito digital. E lá versa, por exemplo, sobre questões de responsabilidade daqueles que compartilham, né? O tema da curadoria, por exemplo. Então, nós estamos numa comunicação que pensa-se muitas vezes no emissor, mas o problema enorme que nós temos no âmbito digital é o compartilhamento, e se é possível ou não se exigir dos cidadãos algum tipo de curadoria, algum tipo de controle, algum tipo de checagem em relação a esse fenômeno, que impacta intensamente nas diversos aspectos sociais, especialmente nas eleições, com essas viralizações que elas de alguma maneira acontecem, né? Então, de fato, esse panorama que a professora trouxe para nós é bastante elucidativo para pensar uma série de complicações e de engrenagens, digamos assim, se nós queremos lidar bem com o tema das eleições. Como faltam aí 7 minutos para 1 hora, e que todos nós temos almoço e compromissos, eu acho que eu passo para o meu querido professor Ingo Sarlit para fazer uma saudação, se ele assim o quiser, né? Professor Ingo. Muito bem, obrigado, professor Hilton, também pela condução desse painel. Obrigado aos nossos palestrantes, professora Marilda, professor Guilherme, né? Uma satisfação poder acompanhar, não desde o início, porque de fato eu tinha uma reunião antes, mas tentei ainda acompanhar parte da excelente palestra do professor Guilherme, toda a palestra da professora Marilda. Então, é uma satisfação podermos novamente nós estamos juntos aqui, IDP e PUC, Granada, nessa atividade, com tantos colegas tão valorosos, e eu estou vendo aqui um público fiel, não? Um público que, levando em conta os números de eventos que existem hoje no Brasil e também as limitações do tempo, né, e do horário, é um público realmente muito expressivo, e eu vejo que ele mantém uma constância, né, na participação realmente aqui das nossas atividades, que mostra realmente o quanto esse evento está se consolidando, né, como evento de qualidade e que desponta realmente nesse cenário, né, e até um evento, eu diria, pioneiro, o professor Hilton, porque eu não conheço, pode ser que exista, a gente não pode dizer nunca, diga nunca, né, mas de qualquer sorte realmente não conheço um seminário internacional sobre constitucionalismo digital que tenha já 5 edições, né, 5 edições, pelo menos no Brasil, né, desconheço, né, e tenho certeza que nos reuniremos aqui no ano que vem mais uma vez. Então, uma boa tarde a todos. Obrigado também pela deferência de eu poder dizer algumas palavras aqui ao final. Eu agradeço ao professor Ingo pela presença e pela parceria que temos da PUC com o IDP há muitos anos nessas discussões. E, de fato, amanhã teremos, por exemplo, né, a professora Jane Reis Gonçalves Pereira falando sobre visão crítica do constitucionalismo digital, né? Publicou um texto interessante com a professora Clara Keller sobre o tema. A professora Gabriele Bezerra Salles vai falar também sobre neurodireitos, né? Com a moderação do Alisson Alexandre Posa, que publicou recentemente um livro sobre neurodireitos. Então, quero agradecer novamente ao professor Guilherme Pucca, a professora Marilda. Essas nossas atividades em Granada, os alunos e professores do IDP da PUC Rio Grande do Sul, estava conversando com o professor Ingo hoje. A gente vai lançar em breve um edital para um curso em Granada, presencial e online, 27 a 30 de janeiro, né, sobre regulação da inteligência artificial na União Europeia. Vai ser mais focado na União Europeia, porque lá as questões avançaram substancialmente, mas também vai ter um painel de direito comparado com o Brasil, então em breve teremos mais notícias sobre essas questões todas nessa nossa rede de pesquisa que temos aí com a PUC e com Granada. É isso, senhoras e senhores, agradeço a presença de todas e todos, obrigado, professor Pucca, professora Marilda, professor Ingo, e até amanhã, às 11h30. Valeu, obrigado. Obrigado, gente, boa tarde. Obrigada, boa tarde.